Então boa tarde, estamos aí no vídeo número 2. Então falando sobre meio aí, né? Não tem como você pensar o meio ou o espaço geográfico sem pensar em termos de relações. Nós vimos ali que o homem não é uma ilha. Ele tem uma tendência natural em se relacionar. E se você quiser pensar de maneira precisa, objetiva e ampla em relação à sociedade, você tem que pensar em termos de relacionamentos. O homem tem a tendência natural de se relacionar com os seus pares. Ele não consegue se definir se não for por meio do outro. É uma questão interna nossa, né? Quando Milton Santos entra aí, ele entra assim no mundo de subjetividade, no mundo da filosofia, por que não no mundo da psicologia? Ele mergulha nessas áreas e vai fazendo as suas especulações, né? Mas muitas delas têm fundamento cotidiano. Realmente, nós enquanto seres humanos, né? Nós nos sentimos frágeis quando estamos sem nos relacionar. Então vê aí esse ambiente de pandemia que nós vivemos e você vai ver o quanto as relações têm peso na vida cotidiana das pessoas, na vida cotidiana da sociedade como um todo. E obviamente essa é uma das, se não a principal razão pelo qual as pessoas se associam, elas criam relações para mitigar a sensação de fragilidade, né, que o ser humano tem quando ele vive isolado ou sem se relacionar. Quer dizer, ele vive em meio das pessoas, mas ele não se relaciona. E isso causa uma fragilidade. Lá na frente nós vamos tratar dessa fragilidade dentro da ideia de psicoesfera que o Milton Santos trabalha também. Você vê? É um geógrafo e cunhou o termo psicoesfera. Obviamente tem a ver com psicologia. Mas voltando aqui para o assunto. Então, a principal motivação para a associação, para as pessoas se relacionarem é uma motivação interna. Mas isso não exclui as outras potenciais razões pelas quais os homens se associam. E uma das, tão importante quanto essa primeira citada, é justamente a necessidade de sobrevivência. Os homens, as pessoas, os seres humanos se associam porque, associados, a capacidade e o potencial de sobrevivência deles aumenta, é multiplicado. Fora isso, a sensação de segurança que nós temos quando nós fazemos parte de um grupo. Então aí nós temos uma demanda interna de associação já congregada, convergindo com uma demanda externa, a demanda de sobrevivência física. Então quando você junta essas duas demandas, nasce aí a necessidade brutal de se associar. Nós entendemos que andar junto é uma necessidade e ponto. Ela precisa ser satisfeita. É a partir daí que nascem as associações em duplas, os casais. Depois nasce a família, né? Os membros da família se sentem mais seguros quando estão associados aos pares da família. Nascem as comunidades que também se associam para ter mais robustez, para enfrentar já as comunidades concorrentes ou as comunidades invasoras e por aí vai. Então falar de meio é falar de necessidade de associação, de relacionamento. É por aí que você vai entender o porquê que Milton Santos fala tanto da questão da solidariedade como motivo principal pelo qual nós vivemos em sociedade e não devemos abandonar isso em razão de uma materialidade, de uma suposta importância crucial do dinheiro na nossa vida, né? Ele vai criticar fortemente o porquê que o dinheiro tem que ser o principal e não as relações.
Para ele, o fundamento da sociedade em si são as relações e não o dinheiro, a vantagem pecuniária, certo? Mas ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e até o próximo vídeo.